Paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens. Estamos chegando ao nosso quarto devocional desta semana e o tema de hoje é uma verdade poderosa e atual. Deus resiste ao soberbo. Vivemos em um tempo em que o orgulho é exaltado, a vaidade é celebrada e a humildade é vista como fraqueza. Mas o reino de Deus funciona ao contrário do mundo. Quem se humilha é exaltado, e quem se exalta será abatido. Hoje o Espírito Santo vai nos ensinar a reconhecer o valor da humildade e o perigo da soberba. Mas antes, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos por mais um dia em tua presença. Obrigado por tua palavra que é viva, poderosa e verdadeira. Espírito Santo, fala conosco neste momento e nos ensina a andar com um coração humilde diante de ti. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje está em Tiago, capítulo 4, versículo 6. E diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Versículo pequeno, mas poderoso, meus irmãos. A carta de Tiago é uma carta prática, direta e confrontadora. Nesse capítulo, o apóstolo fala sobre as causas das guerras e dos conflitos, tanto externos quanto internos. Ele explica que a raiz de muitos problemas está no orgulho humano, a tentativa de viver sem depender de Deus. Tiago então revela uma verdade espiritual profunda. Deus resiste aos soberbos. A palavra resistir vem do grego antisteme, que significa opor-se com força ou ficar contra. Ou seja, o soberbo não apenas perde a bênção, ele encontra resistência do próprio Deus. Mas antes, por outro lado, os humildes encontram graça, favor e acesso à presença do Senhor. Humildade não é pensar menos de si, mas pensar muito mais em Deus. Queridos jovens, esse versículo é como um espelho que reflete o estado do nosso coração. A soberba foi o primeiro pecado do universo, o pecado de Lúcifer, que quis ser igual a Deus. E é o mesmo veneno que o inimigo tenta derramar nos corações até os dias de hoje. O soberbo não precisa de ajuda, não precisa de conselho, não precisa orar, ele confia em si mesmo. Mas o humilde, ele depende do Senhor até para respirar. O soberbo quer ser visto, o humilde quer que Cristo seja visto através dele. O soberbo busca glória própria, o humilde dar glórias a Deus em tudo. Quando o orgulho entra, a graça sai, mas quando a humildade reina, a graça transborda. E foi exatamente o orgulho que levou Jerusalém à ruína. Os reis não ouviram os profetas, o povo não se arrependeu e o templo foi destruído. O orgulho, meus irmãos, fecha os ouvidos de Deus e abre as portas para o juízo. Tiago nos mostra que o caminho de volta à graça é a humildade. Aquele que se curva diante de Deus, mesmo humilhado pelo mundo, é exaltado pelo Senhor. Aquele que reconhece as suas limitações encontra forças em Cristo. Jovens, cuidado com o orgulho disfarçado.
Às vezes, ele se manifesta em atitudes simples, achar que não precisa mais orar, que já sabe de tudo, que não precisa mais pedir perdão ou de ouvir conselhos. Mas a Bíblia diz que o coração altivo precede a queda. Está em Provérbios 16 e 18. Provérbios capítulo 16, verso 18. A soberba, meus irmãos, ela é silenciosa, porém ela é mortal. Ela começa no pensamento e termina no afastamento do Senhor nosso Deus. A humildade, por outro lado, atrai a presença do Espírito Santo. Deus ama o coração quebrantado, aquele que reconhece: Senhor, sem ti eu não sou nada. Glórias a Deus, aleluias. Você quer crescer espiritualmente, meus irmãos? Seja humilde. Quer ser usado por Deus? Seja humilde. Quer vencer o inimigo? Seja humilde. A humildade é o caminho do poder. Jesus, sendo Deus, humilhou-se e foi exaltado acima de todo nome. E ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Deus não unge vaidosos, ele unge quebrantados, porque é no vaso rachado, humilde, que a glória de Deus ela se manifesta com muito mais intensidade. Feche os olhos por um instante e reflita. Será que há algum orgulho escondido no seu coração? Será que o Espírito Santo já tentou te corrigir e você resistiu? O Senhor te chama hoje a se humilhar diante dele. E se você fizer isso, vai experimentar o fluir da graça de Deus de uma forma completamente nova. Aleluias! Talvez você tenha tentado resolver algo com a força do braço, mas Deus está te dizendo: deixa eu agir, se humilha debaixo da minha mão e no tempo certo eu te exaltarei. A vitória do crente não vem da soberba, mas da rendição. Quando você se dobra, Deus se levanta por você. E quando Deus se levanta, nenhum inimigo pode permanecer de pé. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, obrigado por tua palavra que nos confronta com amor. Perdoa-nos, Senhor, por toda soberba, por toda vez que confiamos mais em nós mesmos do que em ti. Dai-nos um coração humilde e dependente, sensível à tua voz e pronto a obedecer. Senhor, derrama a tua graça sobre cada jovem que está ouvindo este devocional. Abaixa, Papai querido, os montes do orgulho e levanta os vales da humildade. Faz-nos parecidos com Jesus, mansos, humildes e cheios da tua presença. Nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amados jovens, que palavra gloriosa o Senhor nos deu hoje. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Escolha o caminho da humildade e você verá a graça de Deus fluir em todas as áreas da sua vida. Amanhã continuaremos com o tema A Oração de Daniel e a Profecia de Jeremias, baseado em Daniel capítulo 9, versículo de 1 ao 4. Vai ser uma mensagem poderosa sobre arrependimento e intercessão. Não perca!
Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim me permitir.